Vamos falar hoje sobre vontade de comer doce. Uma das maiores reclamações e obstáculos aí na mente das pessoas em relação a essa questão do processo de emagrecimento, né? Da dificuldade de emagrecer, enfim. E aí eu vou passar para vocês 10 estratégias para a gente lidar com essa questão da vontade de comer doce, tá? E as perguntas que vocês tinham colocado lá na caixinha sumiram aqui pra mim, não sei por quê, porque não se passaram ainda 24 horas. E aí eu vi que tem um monte de gente que perguntou lá que tá aqui na live. Então quem perguntou lá, eu peço que repita a live aqui no... Repita a pergunta, desculpa, aqui nos comentários, porque eu não tô conseguindo, tô tentando aqui, ó. Mas hoje eu não sei o que aconteceu, que eu não tô conseguindo abrir as perguntas, tá? Então vamos lá. A pessoa fala assim pra mim: Ana, não consigo emagrecer porque eu gosto de doce. Isso é um problema? Me diz aí, o que vocês acham? Gostar de doce é um problema? Quando a gente pensa num processo de emagrecimento, gostar de doce é um problema? Vamos lá, gente, vamos interagir. O que vocês acham? Que é um problema para o processo de emagrecimento gostar de doce? Me diz aí, gente. O que vocês acham? Sim, não, depende? Coloquem aí no comentário pra mim. O que vocês acham? Gostar de doce é problema? Para emagrecer, principalmente? Sim, né? Por quê que é um problema? Então, isso quer dizer que uma pessoa que gosta de doce, Marla colocou lá, acho que sim. Oi, Mari. Então, uma pessoa... Milena colocou que sim, Sônia colocou que sim, Anne que colocou que sim, Angélica que sim. Então isso quer dizer que uma pessoa que gosta de doce, ela tá fadada a não perder peso? Vamos parar pra pensar. Eu gosto muito de doce, tô acima do peso, eu gosto de doce, então eu não vou conseguir emagrecer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa crença limitante da nossa cabeça. Porque aí, isso aí é você já entrar perdendo. Tá? Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente reforça essa crença limitante na nossa cabeça. E aí você já entra perdendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que você é capaz de emagrecer, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, conseguir o objetivo que você quiser. Se você gosta de doce, se você detesta doce, se você gosta de salgado, se você não gosta de salgado, se você gosta de fritura, se você não gosta de fritura... Senão, nenhuma pessoa conseguiria emagrecer. Nenhuma pessoa que gosta de doce, que tem um paladar, né, que tem uma preferência no paladar por doce, conseguiria emagrecer. Concorda comigo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a lidar com doce. Eu gosto de tomar cerveja. Cerveja engorda? Em grande quantidade, sim, tudo vai depender da frequência e da quantidade. Então, se eu gosto de cerveja, eu estou fadado a ficar acima do peso, eu nunca vou conseguir emagrecer? Não. Eu preciso tirar a cerveja pro resto da vida? Não. Eu preciso aprender a lidar com isso e cuidar do restante todinho da minha alimentação. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar da cabeça essa crença limitante de que gosto de doce, não consigo emagrecer. Eu sempre falo aqui que se alguém conseguiu alguma coisa, eu tenho capacidade de conseguir também. Eu sempre brinco, né? Eu falo, se alguém conseguiu passar nessa prova, eu tenho capacidade de passar. Se alguém conseguiu fazer faculdade trabalhando o dia inteiro, eu também tenho capacidade. Então, assim, se alguém conseguiu emagrecer gostando de doce, amando doce, tendo um paladar mais doce, eu também tenho essa capacidade. Então vamos tirar da cabeça de que quem gosta de doce nunca vai conseguir emagrecer, tá fadado a ficar acima do peso, nunca vai conseguir ter um corpo que quer, nunca vai conseguir melhorar seu quadro de saúde. Acabou, vamos enterrar hoje esse pensamento. Sempre que esse pensamento vier à sua cabeça, você vai questionar, tá? Então, crença limitante, como é que a gente quebra, né? Como é que a gente trabalha? A gente questiona. Ana, você nunca vai conseguir emagrecer, você ama doce, você come doce, você sempre foi assim. Não, eu sempre fui assim, mas a partir de hoje eu vou aprender a lidar com isso, eu vou aprender a lidar com a questão do açúcar, eu vou começar a melhorar a minha alimentação, e se alguém conseguiu fazer isso, eu consigo também. E aí, do ponto de vista prático, eu vou falar para vocês 10 estratégias para a gente aprender a lidar com a vontade de doce, tá? E aí, peço mais uma vez, quem colocou pergunta na caixinha,
Vai colocando aqui que eu vou tentar responder todas. As perguntas sumiram para mim, não sei porquê, tá? Primeira estratégia para lidar com a vontade de comer doce. Não se privar. Ué, meu Deus do céu, nutricionista agora ficou doida, tá sem dormir essa semana, tá trabalhando muito, tá com essa confusão aí, ela ficou doida, surtou. A nutricionista tá falando que para eu lidar com a vontade de comer doce, eu não vou me privar? Sim. Isso quer dizer que você vai comer doce todos os dias nas quantidades mais absurdas que existem? Não. Como assim? Quando você chega para uma criança, gente, você fala assim com a criança, ó, a criança estava passando ali, ela nem viu a tomada. Você fala assim, olha só, não pode botar o dedo ali de jeito nenhum, hein? A criança passa, aí ela volta e fala, olha só, não pode botar o dedo ali na tomada de jeito nenhum. O que a criança vai fazer? Botar o dedo na tomada. Parece um exemplo idiota, mas não é. Quando a gente pega essa questão do doce e fala assim, nunca, agora parei, nunca mais eu vou comer doce, porque agora eu vou emagrecer, e aí cortei doce, brigadeiro só de chuchu, leite condensado nunca mais, cuscuz nem nunca vi. O que acontece? Esses alimentos, eles tomam uma proporção na vida da gente enorme. Então antes era só um brigadeiro, agora é uma coisa proibida, que você tem um medo danado dele, que ele tem um super poder na sua vida e na sua alimentação. Então, o primeiro caminho para a gente aprender a lidar com a vontade de comer doce é não se privar. Só que não se privar não significa que você vai comer doce todo dia, a todo momento, nas quantidades mais absurdas. São coisas completamente diferentes. Nós somos adultos e a gente vai conversar aqui várias estratégias para aprender a lidar com o doce. Então, eu não sou da linha de que açúcar é veneno, vou tirar açúcar para o resto da minha vida. Respeito quem pensa dessa forma, profissionais que têm esse tipo de conduta. Eu não sou desse tipo de conduta, porque eu nunca consegui fazer isso, não consigo fazer isso. Eu amo doce. Doce é meu calcanhar de Aquiles, eu adoro doce. Então, se eu não consigo fazer isso, como que eu vou exigir que um paciente meu, ou que vocês que estão aqui me ouvindo, cortem o doce, o açúcar para sempre, para todo sempre? Não tem como eu fazer isso. Seria totalmente hipócrita eu estar falando isso aqui e acabar essa live aqui e pegar um bombom lá e comer. Que é o que pode acontecer a qualquer momento. Hoje já comi trufa de tarde, comi bolinho que eu ganhei lá da do bem, enfim. Então a primeira coisa que a gente precisa é aprender a lidar. E não se restringir. Sabendo que não se restringir não é comer quanto quer a todos os dias, tá? Segunda estratégia. Parece confusa essa questão de não se privar, mas quando eu chegar lá no final da 10ª, vocês vão entender como que a gente vai, então, já que a gente não vai se privar, como que a gente vai lidar. Então, a gente não vai se privar totalmente, a gente vai lidar com essa questão dos doces, tá? Segunda estratégia, ter outras formas de prazer. Se o doce é o alimento, o doce é uma das suas principais formas de prazer, e de relaxar, e de lazer. Então, o que acontece? Para muitas pessoas a comida é tudo. A pessoa tá cansada, ela quer comer doce. A pessoa tá estressada, ela quer comer doce. A pessoa brigou com o marido, quer comer doce. A pessoa tá entediada em casa, ela quer comer doce. Tudo ela quer comer doce, tudo. O doce para ela é igual um remédio, tá? A gente reforça um hábito. Essa recompensa do doce, já expliquei aqui isso diversas vezes. Isso é bioquímico, gente. Isso é real. Quando você come um doce, você tem liberação de neurotransmissores que estão ligados ao prazer. Só que tem outras atividades que a gente faz que também liberam esses neurotransmissores. Por exemplo, exercício físico. Ah, agora ficou doida de vez. Ela tá comparando comer um brigadeiro com fazer uma caminhada? Sim. Só que um é um processo totalmente passivo e um é um processo totalmente ativo. Então, por exemplo, eu sentar aqui, passar a mão no brigadeiro e comer, eu tenho essa resposta de neurotransmissor imediata. Depende de um esforço meu? Não. Eu botar um tênis essa hora da noite e ir fazer uma caminhada, uma corrida, libera os mesmos neurotransmissores que são liberados quando eu como um doce, só que depende de um processo ativo. A diferença é essa. Oi, Dani. Oi, Elziane. Bom ver vocês aqui.
Então, eu preciso encontrar outras formas de prazer e de alívio, né, desses sentimentos ruins, que não só a comida, que não só o doce. Se eu uso em alguns momentos o doce, por exemplo, sempre falo para paciente, tá de TPM, se sua TPM dura um dia, cara, come seu doce em paz, entendeu? Naquele momento ali, ou é comer o doce, ou é assassinar uma pessoa. Quem tem TPM aqui sabe do que eu tô falando. Eu vou mandar a pessoa respirar, meditar. Não, gente, vai lá, compra o doce que mais gosta e come, tá liberado, tá? Só que não é, hoje me estressei e comi o doce, amanhã eu tô cansada, quero comer doce, no outro dia eu tô entediada, tem nada pra fazer, eu quero comer doce, no outro dia eu tô feliz, eu quero comer doce. E aí a gente só tem doce, carboidrato, nem açúcar como fonte de prazer. Então a segunda estratégia para lidar com essa questão de vontade de comer doce é descobrir outras formas de prazer. Então, por exemplo, eu quando eu tô muito estressada, eu gosto, por exemplo, dirigindo, eu boto uma música bem alta, que eu gosto muito, mas assim, alta mesmo, gente, de arregaçar o som e venho escutando pra casa, eu já chego muito mais calma. Por exemplo, gosto de tomar um banho, gosto de fazer exercício, vocês têm que descobrir outras coisas que te trazem essa mesma sensação boa que o doce te traz, porque traz mesmo, tá? Isso é neuroquímico, isso é do corpo, isso é um processo totalmente verdadeiro, tá? Isso não é coisa da nossa cabeça não, tá bom? Então, ó, primeira, não se privar. Segunda, descobrir outras formas de prazer que não só o açúcar, tá? Terceira estratégia, não ter alimentos gatilhos em casa. Eu tenho falado muito sobre essa questão da armadilha. Eu amo doce, vamos lá, eu sempre dou o exemplo da paçoca aqui, vou dar outro para não ficar repetitivo. Amo pudim, nem sou muito do pudim não, mas vou dar esse exemplo. Eu amo pudim. Aí, toda sexta-feira eu vou lá e faço um pudim inteiro e deixo lá na minha geladeira. Eu amo pudim. Eu amo doce, amo pudim. Toda vez que eu abro a geladeira para pegar um ovo de manhã para fazer, para pegar uma água, para pegar um iogurte, eu dou de cara com o pudim. Qual é a chance de todo dia eu ter que ficar num trabalho mental para não comer aquele pudim inteiro, todo dia comer aquele pudim? E qual a chance de eu acabar rendendo a essa vontade estimulada, porque é uma vontade estimulada, porque você está vendo aquele alimento o tempo inteiro e acabar cedendo? Super grande. Então, eu sempre falo aqui, tenho falado aqui, batido nessa tecla, não coloquem armadilha em casa. O que é colocar armadilha em casa? Eu amo doce. Vou comprar barra de chocolate, fazer pudim inteiro, deixar cuscuz. Minha casa parece uma bomboniere? Nem pensar, tá? Não comprem esses alimentos para ter em casa. Como que a gente lida com essa questão do doce? Quem gosta de doce? Estou com muita vontade de comer um pudim. Amo pudim, é meu doce preferido. Eu não vi pudim, ninguém falou comigo de pudim. É uma vontade real, eu tô com vontade real. Hoje, desde a hora que eu acordei, eu tô com vontade de comer pudim. E não foi uma vontade estimulada, que eu vou falar sobre a questão da vontade estimulada, vontade social, enfim. Eu vou na rua, vou na melhor doceria, eu vou comprar o melhor pudim, a fatia do melhor pudim, e eu vou comer aquele pudim devagar, vou apreciar, vou aproveitar aquele momento e nada, sigo minha vida, tá? Eu não faço essas coisas para ter em casa em quantidades enormes, tá? Eu não deixo um monte de armadilha na minha cozinha para eu cair a qualquer momento. Isso, gente, num primeiro momento. Isso não quer dizer que nunca na sua vida você vai poder ter um doce na sua cozinha, mas quando a gente está numa proposta de mudança de hábito, nesse início, se a gente puder fazer desse ambiente um ambiente emagrecedor, é melhor para vocês. Aí muitas pessoas vão falar para mim assim: ah, Ana, mas eu tenho filho, eu tenho criança em casa e criança tem que comer doce, gente, todos os dias. Ah, coitadinho, né? Muitas das vezes eu escuto isso. Ah, coitadinho, não pode nem comer um docinho? Não deveria. Criança deve comer doce da mesma forma que adulto, como uma exceção na sua dieta usual. Criança não deve comer doce todos os dias, não se deve ter esses alimentos em casa, nem para criança, nem para adulto, nem para adolescente, nem para ninguém. Tá? Então, criança tem que comer igual a gente, comida de verdade, fruta, legume, verdura, carne, ovo, leite, queijo, comida, gente.
Doce é exceção à dieta usual. Então, essa coisa do... Ah, mas eu tenho filho em casa, por isso que tem muito doce. Aí a gente já posso te garantir que esse ambiente aí não está um ambiente saudável. Criança não tem que ter oferta de doce à vontade em casa. E eu não estou dizendo que criança não pode comer doce. Comer um doce no final de semana, foi numa festa. Mas esses alimentos não são alimentos pra gente ter em casa. Nem para adulto, nem para criança, nem para idoso, nem para adolescente, nem para ninguém. Tá? Lilian falou aqui, que nem chocolate, compra um menor, como eu e acabou. E isso, eu sempre dou para meus pacientes, lá no consultório, de presente, uns chocolates que tem uns quadradinhos assim, pequenininhos lá da Cacau Show. Ele é um chocolate 5 gramas. Eu tenho lá, tem dia que eu como, tem dia que eu não como, tem dia que eu tô com vontade eu como. Aquele chocolate é uma ótima, porque é uma porçãozinha. Então, assim, tô com vontade de comer doce, vai lá, pega um chocolate daquele. Esses chocolates amargos a gente nem consegue comer em grande quantidade. Então, um quadradinho daquele já satisfaz. Eu tenho maturidade para comprar uma barra 70%, 60%, tirar um quadradinho, eu compro a barra. Eu não tenho maturidade ainda para tirar um quadradinho de uma barra. Se eu abrir, eu vou comer a barra inteira? Não, compra a barra inteira. Compra o quadradinho ou não compra nem o quadradinho. Quando você tiver com muita vontade, uma vontade real, você vai na rua, compra lá um chocolate, uma porção pequena, come e segue sua vida, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, porque tá entrando muita gente, senão vai ficar para trás. Lilian botou que é só um pedaço? Sim, gente. O problema é quando tem 3 filhos formigas. Então, mas aí olha só. Vou falar, peraí. Os doces Diet Light. Gente, eu prefiro que vocês comam um doce normal, tá? Doce Diet não deveria ser dado nem para diabético, porque normalmente eles têm vários adoçantes que não fazem bem para a saúde, tem mais gordura por não ter açúcar, aumenta a quantidade de gordura. Então eu não sou a favor de doce diet para ninguém, light muito menos, tá? Receitas adaptadas, saudáveis, como as que eu coloco aqui, dá pra gente usar, mas também não é pra fazer receita, gente. Comer doce fit, receita fit todo dia, o dia inteiro, tá? Isso aí são recursos pra quando a gente quer comer uma coisinha diferente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão eu vou continuar. Vou continuar, tá? Então, mas aí, Lilian, isso é uma coisa da sua cabeça, que a gente tem que trabalhar. Olha só, como a nossa cabeça, a gente tem crença limitante. Não paro de comer enquanto a barra não acaba. Por quê? A gente tem que mudar esse mindset aí, essa forma de pensar. Não tem nenhuma necessidade disso. A barra não vai sair, a comida do mundo não vai acabar. A barra de chocolate vai continuar vendendo nas lojas americanas. Eu posso comprar, abrir, comer um pedacinho, que amanhã eu posso comer outro pedacinho. Eu não preciso comer de uma vez só pra acabar e eu não ter que mais lidar com aquilo ali. Eu preciso aprender a lidar com os alimentos, tá? Então, se no início é difícil de lidar, no início a gente não tem esses alimentos em casa, tá? Até a nossa mentalidade em relação a essa questão... Gente, tô rindo aqui, já vou explicar por quê. Nossa mentalidade em relação a essa questão de dieta mudar. Meu marido, que botou ali, ama chocolate. Ele é chocolatra real, oficial. E aí, eu compro chocolate. Meu consultório tem chocolate, tá? Sempre tem chocolate. Meus pacientes sabem que meu consultório é um consultório de nutricionista, tem chocolate. Ele chega no consultório, ele vai direto no meu potinho de chocolate, só que ele não gosta de chocolate muito amargo. E aí eu comprei da última vez que eu pedi minha secretária para comprar chocolate, ela comprou umas trufas 55, que eu sempre compro 70 para cima, né, que é o mais indicado aí pra gente comer esse chocolate, que é um chocolate de melhor qualidade, que ele tem mais cacau que açúcar. Só que ela comprou umas trufas 55%. Umas 6 ou 7 daquela trufa maior, tá, gente? Ele foi no meu consultório, terça-feira, tô queimando seu filme aqui, tá, amor? E comeu todas as trufas. Por que ele não comeu todas? Porque eu escondi uma. Falei, cara, ele comeu 6 trufas de uma vez só. Falei, meu Deus do céu, esse menino vai passar mal. Chega, deixei uma intocada lá na gaveta. E hoje ele voltou no consultório, no que eu fui na cozinha pegar uma água e voltou, ele achou a última trufa que tinha 55% e pegou e comeu. Esse ser humano que come 7 trufas de uma vez só, chamado meu marido, ele pode ter trufa 55% em casa? Não, porque enquanto ele não vê fim, ele é assim. Enquanto ele não vê fim, ele não sossega. E isso é só com chocolate, tá, gente? Então, por exemplo, eu faço tabuleiro de brownie, enquanto ele não come o tabuleiro de brownie inteiro, ele não sossega. E aí, o que eu faço? Não faço. Se eu for comprar um brownie, por exemplo, quiser agradar, que eu sei que é fácil de agradar, comprando um chocolatinho pra ele, eu vou lá, compro um brownie, uma porção, né? No máximo 2,
e trago pra casa, porque se eu fizer um tabuleiro com 25 pedaços, ele vai comer os 25. Então, meu marido pode ter trufa 55 da Cacau Show em casa, que agora ele é de época, agora ele cismou com esse negócio da trufa da Cacau Show. Pode ter? Não, porque ele não sabe lidar com esse alimento. Eu, por exemplo, chocolate, pra mim, zero problema. Pode ter quilos e quilos ali, que se eu tiver que abrir ali quando eu tiver com vontade de comer um pedacinho, hoje em dia, tá, gente? Muitos anos de tratamento, inclusive de terapia. Eu consigo lidar com isso, tá? Paulinha falou aqui, pior que não engorda, mas pior, Paulinha, a alimentação dele é excelente, tá? Eu que monto a dieta dele, eu que faço a comida de casa, eu que faço as compras, então a alimentação aqui de casa é muito saudável, mas ele tem uma queda pela essa questão de chocolate, tanto que assim, todas as exceções, quando ele sai do planejamento dietético, né, as exceções que ele faz, normalmente sempre tem um doce e só serve se for doce de chocolate, ele não gosta de mais nenhum, tá? Então vamos lá, gente, vamos continuar, eu falei muito do meu marido. Então, a terceira estratégia é não ter gatilhos em casa. Se eu tenho dificuldade para lidar com aquele alimento nesse momento inicial do emagrecimento, eu não vou comprar e ter uma oferta gigante em casa desses alimentos, porque isso aí é colocar armadilha para vocês caírem, tá? Quarta estratégia, adaptar o paladar. Como assim? Eu já contei aqui a coisa do café. Eu tomava café com jatada de adoçante. Eu não pingava adoçante, eu dava 3 jatadas. Joana, que trabalhava comigo, lembra disso. Ela pegava café pra mim e eu falava, amiga, 3 jatos. Ela botava 3 jatos de adoçante. Hoje em dia eu tomo café puro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse gostar de café puro. Eu amo café puro. Amo, não consigo. Hoje em dia eu, ao contrário, não consigo tomar o café se ele tiver com adoçante ou açúcar. Eu prefiro não tomar, porque eu gosto do gosto do café e eu gosto do amargo do café. Tanto que eu amo café expresso, que é o mais forte, mais amargo. E hoje eu amo café expresso, meu preferido. Em relação aos doces, gente, a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que consome muito doce, que tem hábito de consumir tudo com adição de açúcar, adoçante, mel e etc e tal, ela tem um paladar, ela tem um limiar de açúcar mais alto. E aí o que acontece? O corpo dela, ela pede alimentos cada vez mais doces. Então, por exemplo, chocolate branco. Hoje em dia eu não consigo comer. Eu acho aquilo horroroso. Horroroso. Não, nem consigo. Chocolate 70, super me satisfaz. O 85, como de boa. De boa mesmo, real. E esses alimentos mais amargos, puxadinhos, né, um pouquinho mais fortes, então chocolate mais forte, né, um doce que seja à base de fruta, sem adição de açúcar, você não consegue nem comer muito, porque eles não são feitos para comer muito. Alimentos que misturam principalmente açúcar e gordura são alimentos que a indústria faz pra gente comer muito. Quer ver um exemplo? Sorvete, torta. Esses alimentos são biscoito recheado, são alimentos que não são feitos pra gente comer pouco, são feitos pra gente comer muito. E quanto mais eu como esses alimentos, quanto mais açúcar eu como, quanto mais açúcar eu adiciono nas coisas, adoçante, tudo é adoçado, mais meu limiar de açúcar aumenta e mais doce eu quero, tá? E aí a gente tem 2 formas de fazer isso. Sempre explico a mesma coisa do café, sempre explico isso no consultório. A gente tem como fazer faca na caveira. Então, tipo assim, eu tomo um café com açúcar, eu tiro da noite pro dia e insisto até eu adaptar o meu paladar, ou eu posso ir desmamando esse açúcar. Então, por exemplo, a pessoa que come chocolate branco, ela vai começar a comer um chocolate 50%. No primeiro dia ela vai achar forte, no segundo ela vai achar mais ou menos, daqui a pouco aquele paladar dela tá adaptado. Ela vai para um 60%, ela vai para um 70%, um chocolate 70% eu passo todos os dias num planejamento dietético para emagrecimento. Para quem gosta, quem se satisfaz com ele, não tem nenhum problema, tá? E aí eu adapto esse paladar. O problema é que as pessoas, elas acham que só existe o paladar doce e salgado. Então tudo ela taca sal e tudo ela taca açúcar e adoçante. E aí a gente adapta o nosso paladar a isso. Só que paladar é adaptável. Da mesma forma que eu acostumo com tudo muito doce, eu acostumo com as coisas com o gosto natural dos alimentos. Então vocês precisam entender que existe paladar salgado, doce, azedo e amargo. Mas o que a gente faz? A gente só come doce, salgado.
tá? Isso já começa errado, muitas vezes, lá na introdução alimentar. Eu sei que os pais não fazem isso por mal, mas eles tacam açúcar em tudo. Então vai fazer uma mamadeira de Neston que é cheia de açúcar e bota açúcar. Aí vai fazer uma mamadeira, bota Nescau pra criança, que é açúcar puro, e ainda bota mais açúcar. Então a gente vai estimulando cada vez mais aquele paladar doce, 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 e cada vez mais doce. E cada vez eu preciso de mais açúcar para me satisfazer. Então, a gente precisa aprender o gosto natural dos alimentos. Café não é doce. Quem gosta de café doce não gosta de café, gosta de doce. Café é amargo. Qual é o sabor natural do café? Amargo. Então, eu preciso aprender a apreciar os alimentos com o sabor que eles têm. A fruta é doce. Eu preciso colocar açúcar na fruta, gente. A fruta já tem o açúcar natural da fruta. Não, tá? Então a gente precisa parar de adoçar tudo, porque aí o nosso paladar ele se torna cada vez mais doce, meu limiar de açúcar se torna cada vez maior, tá? Então vamos lá. Quinta estratégia, ter prazer na dieta saudável. Por quê? Quando eu como no meu dia a dia um monte de coisa gostosa, a necessidade de comer um monte de besteira diminui. Então, sempre pergunto na consulta para o paciente, você é mais pro doce ou mais pro salgado? Aí o paciente me fala, sou mais pro salgado. O que eu faço? Preparações, opções mais pro salgado. Sou mais para o doce, olha, o que eu faço? Preparações, opções mais voltadas para as preparações doces. Como assim? Passo bolo, eu passo panqueca, eu passo um iogurte adoçado com geleia, eu passo salada de fruta, eu pego essas opções saudáveis, né? E utilizo para essa pessoa preparações saudáveis que são puxadas para um paladar mais doce. Então, eu, como eu sempre falo, sou do doce. Todo dia de tarde eu como bolo. A minha necessidade de ir na padaria e comer um croissant doce diminui, porque todo dia eu como um bolinho doce à tarde. De manhã, eu agora tô apaixonada pelo pão aqui Deusiane de maçã com canela. Torro meu pãozinho de maçã com canela, passo minha geleia de mirtilo, como meu pãozinho doce, que não tem adição de açúcar, ele é naturalmente doce por causa da maçã e das passas. Coloco a geleia que não tem adição de açúcar, a geleia que eu uso é só de fruta, mas ela tem um paladar mais doce, e eu como meu pãozinho doce com a geleia doce, meu ovinho mexido. Então, dentro de um planejamento dietético saudável, a gente consegue ter preparações saborosas que agradam o seu paladar. Não adianta o paciente falar para mim, eu amo doce, sou louco por doce, alucinado por doce. E eu passar para ele de tarde pão com ovo, passar só crepioca, passar de manhã ovo cozido, não tem nada que seja um puxadinho mais puxado para um paladar doce. Vai ser mais difícil, é mais fácil ele ter adesão num plano que eu tenho opções saudáveis e saborosas que, né, vão mais para essa questão do paladar doce, beleza? Então a gente precisa aprender a ter prazer na dieta saudável. Existe dieta saudável e existe dieta não saudável, tá? É possível a gente conciliar déficit calórico, um processo de emagrecimento, uma reeducação alimentar e buscar ter uma alimentação cada vez mais saudável e fazer isso de uma forma em que você encontre prazer na sua alimentação usual? Tem, existe esse meio de caminho. Ou ele pode ser sofrido, aí quem vai escolher esse caminho aí é você, tá? Eu não gosto de fazer ninguém sofrer, eu gosto de ajudar as pessoas e facilitar ao máximo esse processo delas, tá bom? Então, ó, sexta estratégia, considerar boas substituições. Então, alguém perguntou aqui, opção Diet Light é boa opção? Não. O que é o alimento diet? É um alimento que não tem açúcar refinado, né? Açúcar de mesa. Mas aí, o que ele tem no lugar do açúcar de mesa? É um alimento que ele normalmente tem mais gordura e ele tem adoçante. Normalmente são adoçantes naturais? Não, são adoçantes artificiais. Sucralose, ciclamato, sacarina, tá? Esses edulcorantes artificiais que fazem mal à nossa saúde. Quando a gente acha uma receita, tem a opção de uma pessoa que faça um doce, né, numa versão mais saudável que utilize um adoçante mais saudável, como xilitol, eritritol, maltitol, talmatina, estévia, posso usar esses alimentos? Posso.
Vou comer xilitol da hora que eu acordo até a hora de eu ir dormir, então vou viver de doce fit? Não é isso que eu estou falando, mas são alimentos que conseguem ser incluídos numa dieta saudável e numa dieta de emagrecimento. Hoje mostrei nos meus stories, recebi lá os bolinhos da Do Bem. Eu sou cliente deles, conheci que eles mandaram umas coisas para eu experimentar, comecei a consumir porque eles têm produtos sem glúten. Posso utilizar em alguns momentos, por exemplo, hoje eu recebi lá o bolinho de cenoura com chocolate, gente, maravilhoso. Meu marido experimentou ontem, amor, eu já tinha experimentado, eles mandaram para os meus pacientes. Posso comer um docinho desse fit durante a semana, final de semana, não tem problema nenhum. Não é para eu viver de doce fit, mas eu posso usar desses recursos. Diet Light não acho boas opções, tá? Lili perguntou aqui, e os alimentos zero, tipo Coca Zero, por exemplo, melhora comum ou zero? Aí vai gerar polêmica aqui que eu vou falar. Vamos lá. Coca, qual é a melhor? Nenhuma, tá? Mas, numa exceção, se eu for tomar um refrigerante, eu vou pensar um alimento que é cheio de aditivo químico, como a Coca-Cola, de corante caramelo, cheio de troço brabo, de sódio. E a comum tem açúcar e a Coca Zero tem péssimos adoçantes. Qual batalha eu vou enfrentar? Eu vou na zero, porque pelo menos eu sei que eu tô fazendo uma merda danada, porque aquilo não é um péssimo alimento para a saúde, mas pelo menos eu não tô consumindo um alimento que é péssimo para a saúde e mais açúcar. Não que esses adoçantes façam bem não, tá, gente? Que são péssimas opções também de adoçantes que são colocadas nesses refrigerantes. Mas eu vou na zero. E eu até gosto mais do sabor zero, tá? Mas o ideal seria não nem consumir refrigerante, nem zero, nem comum. Mas, gente, eu vou ser hipócrita se eu falar pra vocês que, por exemplo, eu não consumo, tá? Eu não compro pra minha casa pra ter na minha despensa em quantidades absurdas, porque eu amo Coca Zero. Amo de paixão. Compro? Não coloco armadilha pra mim. O dia que eu tô com vontade, eu compro, bebo e acabou. Aí eu uso a zero, tá? Paulinha perguntou, açúcar demerara. Tudo a mesma coisa. Demerara, mascavo, cristal, açúcar refinado. Qual é a diferença entre os tipos de açúcar? Esses açúcares que são considerados açúcares mais saudáveis, que as pessoas têm essa falsa ideia de que são açúcares mais saudáveis. Qual é a diferença entre eles? Por exemplo, açúcar demerara, mascavo, cristal, eles são açúcares que eles passaram por menos processos de refinamento. Então, eles ainda têm alguma quantidade de micronutrientes, tá? Mas a quantidade de nutrientes que tem ali, gente, é muito pequena, entendeu? Então, assim, para eu ter benefício desses nutrientes, eu deveria comer uma quantidade de açúcar muito grande, para ter esses nutrientes numa proporção que valesse a pena o consumo desse alimento. Eu vou consumir açúcar demerara em quantidades grandes? Não. Por quê? Porque comi, mandei para dentro, a resposta metabólica é a mesma, a quantidade de caloria é a mesma, então açúcar é tudo a mesma coisa, mascavo, demerara, cristal, açúcar refinado, não caiam nessa questão de que é mais saudável, porque não é, tá? Açúcar é açúcar. O açúcar de coco, que é um tipo de açúcar que não adoça nada, ele é um pouco mais saudável porque ele tem um índice glicêmico menor, mas ele não adoça. E aí o que a gente tem que fazer? Botar muito açúcar. E aí acaba que dá no mesmo, tá? Então açúcar é tudo açúcar. Quando for comer brigadeiro, gente, vontade real de comer brigadeiro, que não foi uma vontade estimulada, que não foi porque eu tô estressada, tô com vontade mesmo, não vi brigadeiro em lugar nenhum, hoje eu estou com vontade real, come brigadeiro, gente, leite condensado, isso é uma exceção, não fica comendo brigadeiro de chuchu e brigadeiro com isso, brigadeiro com aquilo, porque aí não mata essa vontade e aí depois você acaba caindo no brigadeiro mesmo. Então vai lá e come brigadeiro normal, tá? Xilitol, eritritol. Sim, falei dos adoçantes naturais, tá? Tem post aí no meu Instagram sobre isso, no feed. Xilitol, eritritol, maltitol, talmatina e estévia. Para usar com moderação. Não é para enfiar xilitol, eritritol em tudo, porque eles são irritantes de mucosa intestinal. Tá? Então a gente tem que ter cuidado também com a adição desses adoçantes, mas quando for usar, são melhores opções, beleza? Então vamos lá. 7ª estratégia, não comer carboidrato sozinho, nem carboidrato, nem doce sozinho. O que acontece quando a gente come carboidrato sozinho? A gente tem um pico de insulina para absorver esse carboidrato. Aí eu subo a minha insulina,
eu absorvo esse carboidrato, minha glicose lá no sangue, meu açúcar no sangue cai. E aí o que meu corpo ele fica pedindo? Mais carboidrato, mais açúcar. E aí a gente entra num ciclo, porque essa insulina aumentada no meu sangue, no meu corpo, ela precisa trabalhar, ela precisa ter uma função. Ela tá lá e ela quer uma função. E aí o que essa insulina alta no meu corpo, ela estimula o consumo de mais carboidrato, para ela ter uma função. Então, a gente nunca, em tempo algum, a gente come carboidrato sozinho. Quer comer uma sobremesa. Estou com vontade real de comer uma torta hoje, daquela de aniversário, um bolo de aniversário. É melhor eu comer esse bolo no meio da tarde, sozinho, ou depois de uma refeição completa? Depois de uma refeição completa. A absorção desse açúcar é diferente. A resposta da insulina, a ingestão desse alimento é diferente. Então, quer comer um doce? Come depois do almoço, depois do jantar, depois de um lanche da tarde. É melhor do que eu comer esse doce sozinho, tá? Do ponto de vista de absorção desse açúcar, é diferente. Beleza? Então, nunca, em tempo algum, a gente come carboidrato sozinho. Nem de manhã, nem de tarde, nem na colação. A gente precisa aprender a combinar esse carboidrato com proteína e gordura. Sempre ensino isso aqui, porque a minha resposta metabólica é completamente diferente, tá? Porque dá muita vontade de doce, principalmente após as grandes refeições, porque isso é um hábito que foi construído. Para uma pessoa que não liga para doce, que não tem hábito de comer doce, pergunta a ela se ela sente vontade de comer doce depois do almoço. Não, porque ela nunca construiu esse hábito. Isso é um hábito que a gente constrói durante a nossa vida. E aí, lembra lá tudo da crença limitante? Eu, por exemplo, por muitos anos, minha casa tinha doce depois do almoço. Então, minha cabeça, o que ela pede depois do almoço? Doce. Por exemplo, na casa da minha avó, ai, gente, que lembrança boa. Sempre tinha banana frita. Por exemplo, a gente acabava de almoçar. Aí minha mãe preta, que trabalhava lá, maravilhosa, melhor cozinheira do mundo, ela ia fritava banana na manteiga, bastante manteiga, né? Pegava aquela banana d'água, cortava, fritava, botava na mesa. E aí, junto com a banana d'água, cortadinha e frita, na manteiga, ela botava um potinho assim de açúcar e canela, tá? E aí, o que a gente fazia? Pegava aquela bananinha frita e botava essa açuquinha com canela. Nossa, maravilhoso, gente. Me dá água na boca de lembrar. Então, as pessoas criam esse hábito de comer todo dia doce depois do almoço, doce depois do jantar. E aí, o que seu corpo pede? Doce depois do almoço, doce depois do jantar. Hábito a gente constrói, hábito a gente desconstrói. Paulinha falou, não sente vontade de comer doce. E aí, o que acontece com essa pessoa? Né? Por que ela é diferente? Porque ela talvez não tenha criado esse hábito, tá bom? Paçoquinha zero açúcar, o que acha? Não acha uma boa opção, come a paçoca normal. Paçoquinha normal, ela é amendoim, açúcar e sal na lista de ingredientes. A paçoquinha zero tem 55 ingredientes, tem mais caloria do que a paçoca normal e péssimas opções de adoçantes que não fazem bem à saúde. Você quer comer uma paçoca? Tá com vontade de comer uma paçoca? Vai lá, compra a paçoquita daquela amarelinha, come a paçoca normal, segue a vida, tá? Vamos lá, gente. Então, falei da 7ª, não comer carboidrato sozinho. 8ª tem relação com essa questão do carboidrato. Sempre comer alguma coisa saudável antes do doce. Por quê? Primeiro, por conta dessa questão da liberação da insulina e da absorção desse açúcar. Então, quando a gente come doce sozinho, a gente libera muita insulina. Essa insulina faz com que o nosso corpo peça mais doce. E aí, cada vez mais doce. Quanto mais doce eu como, mais doce eu quero, e mais doce não me satisfaz, e aí tem que ser cada vez com mais açúcar. Isso vira um looping, a gente tem que parar esse processo e recomeçar, reprogramar a nossa mente e o nosso corpo, tá? Essa questão do doce depois do almoço, gente, a gente programou a nossa cabeça de um jeito. E aí tem que questionar isso. Eu tô com vontade de comer doce depois do almoço. Eu tô realmente com vontade? É uma vontade real? Ou eu acho que todo dia eu tenho vontade de comer doce depois do almoço? Vamos questionar. Se todo dia eu tenho vontade, por vezes eu vou ceder, por vezes eu vou lidar com essa vontade e eu vou desconstruir esse hábito que eu reforcei durante muito tempo, tá? Então, a gente não come doce sozinho, de preferência esse doce vem depois de uma refeição, pela questão da liberação de insulina e por quê? Por exemplo,
Almocei meu pratão lá saudável, de arroz e feijão, com um bifão bonito, com dois, três legumes, com uma verdura, não precisa ser salada de alface, pode ser uma verdura refogada. Comi meu pratão lá, botei azeite lá na minha salada, aquele prato bonito de comida que vocês veem aqui. Bati meu pratão, vou comer um doce. Quando que vocês acham que a pessoa vai comer mais doce? Se ela comer depois de um pratão de comida ou se ela esperar das 5 horas da tarde, que ela tá 5 horas de jejum, que ela já tá morrendo de fome, aí ela vai comer um doce. Ao invés de comer um doce, ela come 1, 2, 3, 4, 5 e uma porção enorme, tá? Então a gente coloca o doce, a sobremesa, de preferência depois de uma refeição saudável, porque você já vai estar saciado, com a sua meta de nutriente ali daquela refeição batida, e aí você vai pegar aquele doce que você mais gosta, vai saborear aquele doce devagar, aproveitando aquele momento, mastigando aquele alimento, sem culpa, e segue sua vida, se faz seu lanche da tarde saudável, tá? Então, de preferência, a gente põe a sobremesa, o doce, junto a uma refeição, carboidrato nunca sozinho, e depois de uma grande refeição, é o melhor momento para você comer doce. Você vai comer um docinho, e já vai se satisfazer que você tá já de barriguinha cheia. Beleza? Parece bobeira, gente, o que eu tô falando pra vocês, mas não é. Coloquem em prática que vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Eu falo de cadeira por experiência minha própria, porque eu sou completamente apaixonada por doce e porque eu trabalho isso com meus pacientes e eu vejo na prática clínica o que acontece. Então, confia em mim, eu sei do que eu tô falando, tá? E agora a gente vai para a nona estratégia, estimular o paladar. Como assim? Lembra que eu falei lá dos gostos que a gente tem? Então existe o gosto amargo, azedo, salgado e doce. E aí agora é hora da gente abrir o coração e experimentar. A primeira vez que eu tomei café puro, eu achei tenebroso, porque eu não fui desmamando, não, eu fiz faca na caveira, eu tomava com 200 gotas de adoçante, no outro dia eu tirei tudo, achei horrível. No segundo dia eu achei ruim, no outro dia eu achei mais ou menos, uma semana depois eu tava descendo, hoje em dia eu amo. O que eu fiz? Eu estimulei o meu paladar para um novo sabor, porque eu não tomava café, eu tomava adoçante. Eu não sentia gosto de café, eu sentia gosto de adoçante. Uma pessoa que toma adoçante, toma café com 30 gotas de adoçante, não sente gosto de café, sente gosto de adoçante, tá? Então agora vocês precisam estimular o paladar de vocês. Quer ver um jeito de estimular bem o paladar? Quem gosta tem um paladar mais doce? Água com limão. Ah, pronto. Água morna com limão para emagrecer, para diminuir o pH do sangue. Nada disso, gente. Tô falando nada disso. Tô falando para estimular o paladar de vocês. Então, por exemplo, acordar e fazer um shotzinho de água com limão de manhã é uma boa forma de estimular o paladar, tá? Fazer um suquinho de maracujá. Outra coisa, gente. Eu nunca na minha vida eu imaginei que eu ia gostar de comer maracujá. Hoje, e eu amo doce, tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje em dia eu compro maracujá como maracujá de colher, sem botar nada. Acho a coisa mais gostosa do mundo. Por quê? Porque eu estimulei o meu paladar. A aprender a sentir o gosto do azedo, a apreciar o gosto do azedo, a apreciar o gosto do amargo, do café, do chocolate, que eu como super amargo. Mas eu também gosto do paladar doce. Do doce tipo cuscuz, essas coisas eu gosto, tá? Mas eu gosto também das outras coisas. E aí a gente estimula o nosso paladar. Como é que a gente estimula? Abrindo o coração e colocando em prática, tá? Então, aguinha com limão de manhã para estimular esse paladar ácido. Vamos parar de jogar adoçante, açúcar em tudo. Começar a apreciar o açúcar como é. Tentar comer um chocolate um pouquinho mais forte, ver como é a aceitação. Ver se a gente consegue se adaptar. Paladar é adaptável, tá bom? E aí, a 10ª estratégia é a seguinte. A gente precisa aprender a reconhecer as vontades. Como assim? Sim. Existe mais de um tipo de vontade. Existe vontade estimulada, existe vontade social, existe fome emocional e existe vontade real. Qual é a diferença entre elas? Vontade estimulada. Vou lá, acaba a live, abro a geladeira, tal, o raio do pudim lá na minha geladeira. Eu nem tava com vontade de comer pudim, mas eu vi o pudim. Eu volto lá em cima, aí eu volto para pegar outra coisa na geladeira, eu abro a geladeira, tá o pudim lá na geladeira me olhando. Isso é uma vontade estimulada.
eu ver esse alimento, ele estimula a minha vontade. Quer ver outra coisa? Abre aqui o Instagram, aí você segue 200 perfis de comida. Aí você vê lá naquele negócio hambúrguer, pizza, doce. Você nem tava com vontade de comer hambúrguer, pizza, nada disso. Mas aí você viu esses alimentos lá no feed do seu Instagram, você fica com uma vontade absurda de comer esses alimentos, porque isso é uma vontade estimulada pelo visual. A gente tem vontade estimulada pelo olfato. Então, por exemplo, eu já falei isso. Tem uma loja de bolo ali em Olaria, gente, que é a misericórdia do Senhor. Você tá dentro do carro, se você parar no sinal, o cheiro de bolo vem dentro do carro com a janela fechada, entra dentro do seu nariz. Você não tava com vontade de comer bolo, mas você passou ali, sentiu aquele cheiro, qualquer pessoa do mundo vai ficar com vontade de comer bolo. Isso é uma vontade estimulada, olfativa. Então, a gente tem a visual, a gente tem a olfativa, a gente tem por audição. Então, por exemplo, a gente tá aqui, eu tô falando de pudim. Eu aposto que tem um monte de gente aí que é do pudim, que gosta de pudim, que ficou com vontade de comer pudim, porque eu falei um monte de vezes de pudim. Isso é uma vontade estimulada também. A vontade social é aquela seguinte, que também é um tipo de vontade estimulada. Eu fui a um aniversário e aí eu tenho aquela oferta de comida, aquela oportunidade, aquele evento social que eu tenho aquela oferta absurda de comida. E aí eu como coisa que eu nem gosto, eu como cachorro quente que eu não gosto, eu como aquele salgadinho frio que eu não gosto, aí eu bebo Coca-Cola que eu não ligo, aí passo o bolo eu como também, mas não gosto. Então nesses momentos a gente vai escolher onde a gente vai gastar nossa exceção. Eu vou para aniversário, eu vou comer porque tem. Eu vou comer porque tá ali, eu vou comer porque é de graça, eu vou comer porque eu tenho direito. Então, por exemplo, isso acontece muito em hotel, a pessoa fala assim, mas eu tô ganhando café da manhã. Eu já falei, primeiro, vocês estão ganhando nada que está dentro do valor da diária. E segundo, que eu não preciso comer tudo que tá ali, como se não houvesse amanhã, e coisa que eu nem gosto, porque eu tô ganhando aquilo ali e é de graça, enfim, a gente precisa de largar esse raciocínio, gente. Vamos aprender a lidar com sabedoria com as nossas exceções, tá? Então, isso muitas vezes é uma fome social. A gente vai num evento social. Isso quer dizer que eu vou no aniversário, Ana? Você vai levar marmita? Deus me livre, gente. Não faz isso não faz essas vergonhas não, tá? Mas vai no aniversário, você ama quibe, você é apaixonado por quibe, você é alucinado por quibe, come quibe, gente. Você não gosta de cachorro-quente? Dispensa cachorro-quente. Você não liga pra bolo de aniversário? Não come bolo de aniversário. Você gosta de docinho? Você gasta sua exceção no docinho. Não vai comer tudo que tem na festa de aniversário porque tá ali, tá? Esse raciocínio aí a gente precisa quebrar esse raciocínio na nossa cabeça, tá? Então, falei da vontade estimulada, falei da vontade social, que é essa, quando a gente tem uma oferta de comida muito grande. Vocês imaginem se uma pessoa que trabalha numa padaria, numa doceria, num lugar desse, tiver essa vontade social, que tem aquela oferta de comida absurda. A pessoa vai ficar obesa, mórbida, com um quadro de saúde completamente desequilibrado, tá? Então eu sempre brinco, né? Eu falo, gastem as calorias de vocês com sabedoria. Gastem as exceções do planejamento dietético de vocês com sabedoria, tá? Tem que valer muito a pena para comer alguma coisa que não esteja ali dentro do seu planejamento. Então, quando for sair, sai por uma coisa que você ame, que toque seu coração. Não sai comendo um monte de coisa porque tá ali, porque me ofereceram, porque é de graça. Acabou esse raciocínio, tá? Isso não faz sentido. Comer por ansiedade, né? Aquela vontade por ansiedade. Já ensinei aqui, a gente vai ter outras estratégias para lidar com esse estresse, com esse tédio, com essa ansiedade que não só a comida. A gente precisa aprender a fazer isso. Tá, Ana, você falou de tudo que eu devo evitar. E aí, qual vontade eu vou atender? A vontade que ela é genuína, que ela é real. E aí eu preciso entrar num processo de autoconhecimento para eu entender qual é a vontade real oficial. Então eu falei aqui, por exemplo, hoje acordei, não vi chocolate, não passei no feed, não tinha chocolate, ninguém falou de chocolate, ninguém me ofereceu chocolate, eu tô o dia inteiro com vontade de comer chocolate. Aquela vontade absurda, louca de comer chocolate. Não foi porque eu vi, não foi porque alguém falou, não vi no Instagram, não senti cheiro, não tinha aqui em casa, eu tô com muita vontade de comer chocolate. O que eu vou fazer? Vai comer chocolate. Vai comer chocolate do diet, Não, gente. Compra o chocolate que você gosta, um chocolate, não precisa ser uma barra de 3 quilos. Você vai comprar uma barra pequena do chocolate que você mais gosta e você vai aproveitar, apreciar aquele momento, tá? Eu posso te garantir que a vontade real, genuína, ela é
vem muito de vez em quando. A gente come por hábito. Então, quarta-feira, toda quarta-feira aqui em casa é dia de comer pizza. Aí cria aquele hábito. Nem tá com vontade de comer pizza, mas quarta-feira é o dia da pizza. Todo sábado eu bebo cerveja à noite. Então, cria esse hábito na mente. Nem tô com vontade de beber cerveja, mas sábado à noite é o dia de beber cerveja. Então, deixa pra usar essas exceções, gente, quando essa vontade for real, não for uma vontade estimulada, uma fome emocional, uma vontade social. A gente precisa aprender a reconhecer essas questões, tá bom? Gente, vocês têm alguma pergunta? São 9 horas. Meu Deus, eu nunca consigo, né? Pergunta que estava na caixinha. Alguém tem alguma pergunta? Porque sinto muita vontade de comer doce no domingo. Porque você já colocou na sua mente que domingo é vontade de comer doce. Porque a sua exceção você sempre faz no domingo. E aí, por que a gente sente vontade de comer as coisas no final de semana? Porque a gente programou a nossa mente para segunda, sexta é dia de dieta, sábado e domingo é dia de eu comer as coisas que eu gosto, vou comer tudo mesmo, ali eu vou relaxar. E aí a gente reforça esse hábito na mente, essa crença na mente. Aí domingo seu corpo pede quê? Doce. Sábado seu corpo pede quê? Cerveja. Se quarta é dia da pizza na sua casa, quarta-feira seu corpo pede quê? Pizza. Toda quarta você tá com vontade de comer pizza? Toda quarta. Do ano inteiro você tá com vontade de comer pizza? Não. Essa vontade pode vir na segunda, pode vir na quarta, pode vir dia nenhum, pode vir uma vez por mês. E aí por que você come o doce todo domingo? É todo domingo que você sente vontade de comer doce? Se é vontade genuína, você come no domingo. Se for na quarta-feira, você come na quarta-feira. Não tem problema. A gente precisa aprender a lidar com isso. Mas eu tô falando de vontade real, tá, gente? Mais alguma pergunta? Eu queria muito acabar 9 horas hoje, gente. Deixar 1 hora só. O corpo só não pede pra ir malhar. Claro, gente! O corpo da gente, ele foi feito pra buscar conforto, tá? O corpo da gente é inteligente, gente. Vocês acham que ele quer acordar 5 horas da manhã, num frio desse, levantar da cama quentinha, ainda tá escuro, não abriu nem o dia pra tomar um café e ir pra academia, fazer esforço, sentir dor? Não, gente, claro que não. Ele quer ficar debaixo das cobertas, pegar um cappuccino bem quentinho, um pão de queijo bem quentinho e comer. Porque isso é muito mais fácil. Levantar da cama 5 horas da manhã para malhar requer esforço. Só que a gente só consegue as coisas na vida quando a gente sai da zona de conforto. Isso eu não tô falando só em relação ao corpo estético, não. Tô falando na vida, gente. Você quer passar num concurso, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa para estudar. Você quer ter sucesso na sua profissão, você vai ter que abrir mão de final de semana para estudar e para trabalhar e para investir naquilo ali. Vai ter que acordar cedo, vai ter que dormir tarde. Tudo na vida é assim. E aí a gente tem que escolher. Ou a gente se contenta com a situação que a gente tá em relação a qualquer coisa, ou a gente sai da nossa zona de conforto e corre atrás, tá? Mais alguma pergunta? Gente, 9 horas não consegui chamar ninguém. Eu acho que eu vou ter que começar a marcar a live com 1h30 de duração, porque vocês veem que eu não consigo acabar 9 horas em ponto. Vocês têm mais alguma pergunta? Gente, vou dar mais 1 minutinho para vocês botarem pergunta aqui nos comentários, porque eu não consegui abrir a caixinha de pergunta. TPM, porque dá mais vontade ainda de doce? Porque a gente tem uma oscilação hormonal muito grande. A mulher tem uma oscilação hormonal muito grande que faz com que a serotonina dela, a dopamina, diminua, caia. E o doce, lembra que eu falei lá que a gente tem uma resposta de neurotransmissor, uma resposta bioquímica para o doce, quando a gente come o doce, e aí o corpo ele tenta buscar algum recurso durante a TPM para ajustar esses níveis hormonais, tá? Dopamina é um neurotransmissor, serotonina também, são hormônios. Então, o que o corpo faz? Ele tenta se autorregular, tá? E aí, na TPM, por que ele busca o doce? Porque ele tenta fazer essa autorregulação, e o doce faz essa autorregulação. Só que o exercício também faz, botar uma música alta e cantar bem alto também faz, conversar com uma amiga, rir pra caramba também faz, ver um filme que te traz, né, bons momentos ali, rir também faz, tá? Então a gente pode usar em alguns momentos o doce? Pode usar a todo e qualquer momento que a gente precisar dessa autorregulação? Não, vamos ter problema, tá? Mais alguma pergunta, gente? Coloque aí no comentário, senão a gente vai encerrar, tá? Gente, semana que vem
Eu tenho uma live, vou mandar até mensagem pra ela hoje, mas já tá agendado com uma psicóloga, vocês vão amar de paixão, tá? Vou soltar esse final de semana. Ela é uma psicóloga, ela não é daqui de Friburgo e ela é especialista em comportamento alimentar. Eu já fiz uma live aqui com a Fabi, psicóloga, foi sensacional, porque falar dessa questão do comportamento alimentar é importante demais. O comportamento humano, ele tá muito presente nessa questão da alimentação. Como vocês podem ver, a gente fala o tempo todo de estresse, ansiedade, enfim. E essa psicóloga vocês vão amar também, porque ela só trabalha com comportamento alimentar, tá? Gente, Roberto Bom, meu marido, compra colher amanhã de sobremesa, pelo amor do Senhor. Gente, eu fui ontem comprar, tá? Vou contar aqui. Vocês não têm noção, não vou ficar chorando pitanga não, porque eu odeio gente mimizenta, tá? Mas minha vida, como vocês podem imaginar, está uma loucura. Meu pai continua internado até quarta-feira que vem, a gente tá revezando no hospital, né? Eu tô desde semana passada praticamente sem dormir, tá uma loucura. E aí, semana passada, ontem eu fui na rua correndo, que eu tinha que ir no banco, e aí eu fui em 2 lojas, gente, fui em 2 lojas procurando colher de sobremesa. Porque eu falei, meu Deus, vou ficar de mentirosa, né, no Instagram. Prometi que ia fazer o IGTV até o final da semana e não comprei a colher. E aí, não achei a colher. Fui em 2 lojas de casa e não consegui achar a colher de sobremesa. E aí, por que eu não fiz o Reels? Porque eu não acho colher de sobremesa, gente. Eu tenho colher de sopa, colher de chá, colher de café, colher de servir, mas colher de sobremesa eu não tenho. E eu não tô conseguindo achar em lugar nenhum. Pelo amor de Deus, vocês podem me falar onde que tem colher de sobremesa? Amor, você tá aí me assistindo, compra colher de sobremesa amanhã. Pelo amor de Deus, que eu tô ficando de mentirosa aqui no Instagram. Você pode me ajudar, por favor, a arrumar uma colher de sobremesa pra minha manhã? Em olaria já procurei em tudo. Gente, não tem colher de sobremesa, tem que procurar no centro. E eu não tenho tempo porque, né, trabalho de 6 horas da manhã ou 10 horas da noite. Então, conto com você, tá? Meu marido, se alguém quiser me ajudar também aí e achar a colher, quiser comprar, manda o motoboy entregar, me ajuda aí, gente, pra eu fazer esse Reels da colher aí que eu tô devendo. Hoje é TV, tá? Ó, vou encerrar por aqui. Semana que vem é a última semana de live. Eu fiz uma série de 5 semanas. É a última semana, a gente já tá na 4ª semana de live, que eu tô em live direto com vocês toda terça-feira. Eu tô super feliz que a galera tá sempre aí comigo, tá? Me prestigiando. Terça-feira a gente tem live com essa psicóloga. Maravilhosa, maravilhosa, gente. Sou apaixonada. Eu fiz já curso de comportamento alimentar com ela. Vocês vão amar, tenho certeza. Ela tem bem uma pegada de comportamento alimentar. E quinta-feira, super surpresa. Não vou contar, só vou contar na quarta-feira sobre o que é a última live, tá? Muito obrigada mais uma vez. Vocês estão aí comigo. Quinta-feira, a gente já tá aí com a bateria já descarregada. A Angélica falou, não para não. Olha lá, hein, gente, que eu continuo. Vocês não vão aguentar me ver aqui toda semana, hein? Vocês sabem que como vocês podem perceber, eu gosto de falar. Tenho dificuldade nenhuma de ficar aqui falando, tá? E fico feliz aí que posso estar ajudando vocês. Se estou de alguma forma, fico feliz de verdade, tá? Qualquer dúvida, manda aí mensagem no direct. Gente, se alguém puder me ajudar aí, ó, na busca da colher de sobremesa perdida, eu agradeço bastante. Esse final de semana tô lá na Unimed, vou passar o final de semana todo lá com meu pai, cuidando dele. Manda entregar a colher de sobremesa lá na Unimed pra mim, gente, me ajuda aí, tá? Beijo, boa noite, tenham uma noite abençoada, tá? Beijo, beijo, gente.